capítulo 2, versículos 24. Gênesis, capítulo 2, versos 24. Gênesis 2, 24. Diz o seguinte, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher. Então nós vamos orar pedindo as bênçãos de Deus por esse momento. Amado Deus, precioso Pai, pedimos que o Senhor esteja sendo gracioso para conosco nesse momento, nos dando a sabedoria e a tua dependência para abordar esse assunto tão importante, que tem sido de muita polêmica, de crítica, de piada. Tudo isso, ó Deus, a artimanha do inimigo em poder destruir a família. Então nos ajuda, Senhor Deus, para abordar esse assunto de forma que todos que possam estar nos vendo e ouvindo sejam realmente edificados. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, a sogra, né? A sogra. Então, alguém certa vez disse que segunda-feira fosse boa, não começava com a letra S de sogra. É interessante, amado, que quando eu comecei a fazer a pesquisa, né? E quando você coloca sogra lá, você encontra mais realmente piada sobre a sogra do que propriamente algum elogio sobre a sogra. E isso é triste. Isso é triste. Tem uma dessas coisas, é essa daí. Alguém disse, se segunda-feira fosse boa, não começaria com a letra S de sogra. Outra pessoa disse o seguinte, feliz foi Adão que não teve sogra. Imagina aí, feliz foi Adão que não teve sogra. E a outra pessoa pegou a palavra sogra, né? E disse que a palavra sogra significa aí, olha, sociedade organizada para gerar raiva e aborrecimento. Então, essas frases também a gente encontra também em alguns para-choques dos caminhões e revela o quanto o ser humano pensa sobre a sogra. E infelizmente, a forma como o mundo trata realmente a sogra tem sido algo que tem contaminado também o povo de Deus. E aí, diante disso, gerou essa polêmica, houve incentivo, tá bom, para que as pessoas reconhecessem a sogra assim. Por esta razão, as pessoas já colocam na mente que a sogra não é uma boa pessoa. Infelizmente, o propósito de Satanás sempre foi de destruir a família, tá bom? Agora, não vai dar para mim ver aqui, mas os irmãos que estão acompanhando aí no celular, eu gostaria de saber quem dos nossos amados sabe qual é o dia que é comemorado o dia da sogra, tá bom? Não pode olhar lá, sair daí para olhar na internet. Coloca na caixinha. Então você coloca na caixinha aí, qual é o dia da sogra? E quem acertar aí, eu vou mencionar aqui o nome. Qual é o dia do ano que se comemora o dia da sogra? Alguma sogra, será que já recebeu presente nesse dia? Então, fica aí essa pergunta. Qual é o dia que se comemora no ano o dia da sogra? Dia da mãe, se sabe, dia dos pais, dia da criança, né? E tantos outros dias. Mas, muitas vezes, eu acho que as pessoas nem sabiam e nem sabem, né? Que durante o ano há um dia que é comemorado o dia da sogra, tá bom? O dia da sogra. Alguém já falou aí? Não? Peraí. Então... 28 de abril. Eita, quem foi que disse? Somália.
Ah, sua irmã Somália, muito bem, dia 28 de abril, olha, não vamos esquecer, tá bom? Vamos anotar essa data importante aí, viu? 28 de abril é o dia que se comemora o dia da sogra, tá bom? O dia da sogra. Então, estou consciente de que para a maioria das pessoas é muito difícil abordar o assunto sobre sogra. Em muitas famílias, esse tipo de relacionamento representa um verdadeiro campo de batalha. Mas estou dizendo, aqui eu pesquisei de artigo, de mensagem de outras pessoas para poder elaborar esse estudo e assim trazer. Mas não é fácil falar de um assunto que as pessoas têm pensado o contrário, mas creio que todos nós vamos precisar ouvir realmente sobre esse assunto. O texto que nós lemos aí, o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, aonde diz: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, esse é um versículo muito importante, pois nos dá as bases para a edificação da família, né? Nesse versículo, Deus dá uma dica importante para o nosso relacionamento com os sogros. Por esta razão, o Senhor disse: deixa, né? Sim, tem outra aí também, né? Alguém certa vez disse o seguinte: um cara foi à delegacia e disse: eu vim dar queixa, pois a minha sogra sumiu. O delegado disse: há quanto tempo ela sumiu? 2 semanas, respondeu o genro. E só agora que você me fala é que eu custei acreditar que eu estivesse tendo tanta sorte, né? Então você vê aí, em muitos, né, disso aí. Olha essa outra aí, ó. Alguém sequestrou a sogra, né? Disse: estamos com a sua sogra, deposite 5.000 em nossa conta se quiser ela de volta. Aí do outro lado a pessoa disse: 5.000? Te pago 6 para ficar com ela. Então você percebe aí, amados, que realmente é triste nós vermos realmente tantas piadas sobre a sogra. Mas olhando para o texto, que é de grande importância para a nossa vida, pois esse texto é a base para a edificação da família, tá bom? Nesse texto aí, percebemos aí que o Senhor disse, enfatizou: o homem deixará pai e mãe. Vamos entender a questão da construção da família, tá bom? Para que nós possamos compreender um pouco quais os papéis dos pais e quais os papéis dos filhos após casar. Então veja essa palavra aí: o homem deixará, é uma ordem, pai e mãe, deixará. Então o deixar pai e mãe, meus amados, preste muito bem atenção, o deixar pai e mãe pode ser estudado realmente em pelo menos 3 aspectos. A ordem é deixar pai e mãe no sentido, tá bom? Deixar pai e mãe no sentido físico, tá bom? Deixar pai e mãe no sentido físico, ou melhor dizendo também, geográfico. Quem casa, quer casa. No momento que um casal se casa, a ordem é deixar, e aí no sentido físico e geográfico, tá bom? Filhos que se casam e vêm morar junto com os pais vai ter dificuldade. Agora, deixa eu só dizer, em alguns momentos isso vai ser realmente necessário, mas a ordem é do texto dado por Deus. Deixar é sair de casa. Quem casa quer uma casa. E agora, existem alguns momentos que isso é necessário dos filhos morar com os pais, tá bom? Então não vou entrar nisso daí. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso responder com a minha posição. Então, mas
a ordem é, biblicamente, quem casou sai. Então vamos entender essa questão do relacionamento de pais e filhos casados, tá bom? Para sogras e nora e aí por diante. O sentido também de deixar não é somente fisicamente, mas é financeiramente. Quando se constrói uma nova família, aquela nova família não ficará dependente dos pais. Não ficará. Eu não estou dizendo que não pode ajudar. Pode. Os pais podem ajudar, se houver necessidade. Mas os filhos não devem casar já com esse pensamento. Eu vou me casar e quem vai me sustentar meus pais. Não vai dar certo. Cedo ou mais tarde os conflitos vão aparecer. E na grande maioria, repito, na grande maioria desses relacionamentos de nora com sogra, surge justamente, ou genro com sogra, surge justamente por não deixar, nem fisicamente, nem financeiramente, e por último, envolve também o deixar emocionalmente. O que é isso, pastor? Deixar pai e mãe de forma emocional. Quando você casa, preste bem atenção. Os pais têm um papel importante nas nossas vidas. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela vida do meu pai e minha mãe. O amo como meu pai e minha mãe. São as bênçãos de Deus para a minha vida. Me criaram mesmo diante de tantas dificuldades, mas lutaram, realmente se doaram por mim. Sou agradecido a Deus pela vida dos meus pais. Mas preste bem atenção, quando alguém se casa, a esposa ou esposo não vão aqui estar concorrendo com o amor dos pais. O amor dos pais é um, o amor do cônjuge é outro. Mas quando nós falamos de deixar emocionalmente, é que a partir daquele momento que se constrói uma nova família, o seu cônjuge começa a ter um lugar de prioridade em sua vida mais do que seus pais. Mais do que seus pais. Por exemplo, a Bíblia não enfatiza que nós devemos morrer pelos nossos pais. Se for possível, né? A gente poderia fazer isso. Mas a Bíblia nos dá uma ordem para que nós possamos morrer pelo nosso cônjuge. Por quê? Porque o nosso cônjuge passa a ter um lugar de mais prioridade na nossa vida do que os nossos pais. Se esse papel é invertido, dificuldade acontecerá na família. Então, eu creio e eu penso que nós podemos estudar esse texto enfatizando esses três aspectos. Deixar aí pai e mãe no sentido físico ou geográfico, financeiro e emocional, tá bom? O homem, ele assume uma nova função, passa a ser marido da sua esposa, tá bom? E aí o cordão umbilical é cortado. O cordão umbilical é cortado, porque passa aí a fazer parte de uma nova família, tá bom? De uma nova família. Então, a outra palavra aí que nos vem aí, que podemos ver, essa palavra aí, unir-se, que quer dizer cimentar, realmente cimentar, colar. Porque se o deixar pai e mãe não ocorre como a Bíblia assim nos enfatiza, unir estará em perigo. Unir estará em grande perigo, tá bom? Então, para que o novo relacionamento seja desenvolvido normalmente, repito, o cordão umbilical precisa ser cortado. E isso significa que os filhos terão não mais, isso não significa que os filhos não terão mais contato com os seus pais, não terão mais cuidado com os seus pais, não amará mais seus pais, não é isso. Mas isso significa que os filhos se desligou financeiramente, emocionalmente, fisicamente da dependência dos pais, que durante toda a sua vida deram a eles segurança, proteção e apoio financeiro.
Se isso não acontecer, repito, unir-se, que quer dizer colar, cimentar, será prejudicado. Será prejudicado. Então é importante aqueles que estão casados, aqueles que pensam em casar, entender e compreender esse princípio fundamental estabelecido pela palavra do nosso Deus. E se você que está aqui, que já teve dificuldade, seja com sua sogra, seu sogro, e assim por diante, com os pais, algumas dificuldades dessas, ou na grande maioria, podemos dizer, é a negligência do entendimento deste princípio. Tá bom? Se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, pode fazer pergunta aí. Então, o marido é marido e não pai da esposa. A esposa é esposa e não mãe do marido. Os cônjuges, deixa eu passar aqui, né? Os cônjuges, tá bom? Não pode procurar no seu companheiro ou um dos seus progenitores. Isso é o que? Muitas vezes um marido procura na esposa realmente uma semelhança da mãe dele, ou vice-versa. Ou a esposa procura no marido a semelhança dos seus pais. Não, lembra, pais são pais, marido é uma coisa, esposa é outra. Tá bom? Então a gente poderia falar muito mais, mas eu não vou me estender nesse texto, mas eu gostaria só que os amados entendessem muito bem. Vou repetir novamente aqui, eu só gostaria que os amados entendessem muito bem. O homem ele tem que deixar pai e mãe. E o deixar é fisicamente, financeiramente e emocionalmente. Se isso não acontece, unir-se, aquela nova família que foi construída na sociedade vai estar em perigo. Está em perigo. Tá bom? Agora, diante disso, eu gostaria de dar alguma orientação aqui, ou algumas orientações, né? Seria melhor orientações para a vida do casal. Orientação para a vida do casal, tá bom? Você que é casado, como você deve se comportar com respeito aos seus pais, à sua sogra, tá bom? Seu sogro. Porque, vou dizer aqui, a dificuldade não é só o que eu quero dizer, é assim, a razão por que as pessoas olham para as sogras com outra visão, ou que tem feito com que as sogras sejam pessoas mal vistas por algum comportamento de algumas sogras, e isso é culpa dos filhos. É culpa dos filhos. Muitas vezes são os filhos que estragam o relacionamento da sua esposa com a sua mãe, ou são as filhas que estragam o relacionamento da sua mãe com o seu esposo. Por esta razão, eu gostaria de dar essas orientações para que os nossos amados pudessem entender e compreender, tá bom? Então, vamos à primeira orientação que eu gostaria de dar para os amados. Não morar na casa dos pais ou sogros. Essa é a primeira aí, tá bom? E nós falamos ali, porque o sentido da palavra é deixar, tem que deixar. Só em algum caso, se houve uma necessidade de você morar com seus pais, por alguma razão, esteja lá, mas esteja planejando o seu cantinho, esteja trabalhando para ter o seu cantinho, porque no início tudo é mil maravilhas. Eu, como pastor, já tratei pessoas dessa situação. No início, diz, pastor, no início foi tudo mil maravilhas. Depois começa as dificuldades. Alguém certa vez disse o seguinte: marido e mulher não podem morar na casa dos pais, pois abre espaço para que eles deem palpite. E é verdade, nós vamos falar um pouco mais na frente. E é verdade. Se você está dentro da casa dos seus pais, pode ter certeza, quem manda é os seus pais. E os seus pais muitas vezes vão lhe tratar como filhos que ainda estão dependentes dele, não tem a noção que houve
o cordão foi quebrado, porque você ainda continua dentro dele, o cordão ainda está ligado, e os pais vão querer realmente falar para você, vão querer dar palpite no seu relacionamento. E aí você vai ter que aguentar. Tá bom? Vamos ter que aguentar. Então, outra pessoa disse o seguinte: olha, ninguém consegue caminhar com uma nova família preso à antiga. É preciso te desligar. Ninguém consegue caminhar com a nova família presa à antiga. Agora, pelo amor de Deus, entenda. Os pais continuam sendo nossos pais, sendo preciosos para nós, sendo realmente presente de Deus para a nossa vida, mas quando nós casamos, precisa haver um desligamento. Precisa haver um corte no cordão umbilical. Se isso não acontecer, dificuldades irão ter. Se isto não acontecer, dificuldades irão ter. O segundo conselho que eu dou aos amados, a segunda orientação é o seguinte: não imaginar que os pais ou sogro têm a obrigação de ajudar financeiramente você. Não pense nisso. Eu vou casar, eu não tenho emprego, minha namorada não tem emprego, minha noiva, eu vou casar porque os meus pais é obrigado a me sustentar porque eles têm condições. Não é verdade. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Eu não estou dizendo aqui porque estão vivendo dias tão difíceis, onde os valores têm sido distorcidos, até a questão do casamento. Tem pessoas que querem casar já com uma casa, comprar uma casa. Tem pessoas que querem casar com tudo que uma casa realmente tem, no sentido de fogão, precisa, geladeira, cama, ar-condicionado, forno de micro-ondas e tantas outras coisas. Muitas vezes a gente chega e pergunta: e aí, meus irmãos, o que é que está faltando para o casamento? Pastor, porque ainda está faltando é comprar algumas coisas. O que? Não, forno de micro-ondas, ar-condicionado. Isso não são essenciais para o casamento. Não porque a gente está esperando lá comprar um carro para depois casar. Não. Ou então algumas pessoas estão dizendo: pastor, nós vamos casar. Quando eu vejo os dois que não tem nenhum trabalho, e vocês vão viver como? Não, os nossos pais vão nos sustentar. Está errado. Não case com este pensamento. Diga: os seus pais podem lhe ajudar. E se os pais puderem, faça isso. Mas não é obrigação dos pais fazer isso. Estraga. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Então, veja aí, olha. Segundo conselho aí que eu lhe dou. Terceiro conselho, tá bom? Ainda para a vida do casal, ou para aqueles que pensam em casar, tá bom? Eu sei que tem alguns que estão nos assistindo aí que já estão perto do casamento, outros já estão se preparando para o casamento. Então, pense nisso daí, tá bom? Nesses conselhos que são muito importantes para a sua vida. Então, vamos fazer o seguinte. Segundo conselho aí, tomar cuidado com a excessiva atenção dada aos pais, que pode gerar ciúmes no cônjuge. Cuidado. Eu vejo pessoas reclamando, dizendo assim: pastor, meu esposo dá mais atenção aos pais dele do que a mim. Lembra, na escala de prioridade, na ordem de prioridade, primeiro vem Deus, segundo vem esposo e esposa. Se você pegar seus pais e colocar para a sua segunda ordem de prioridade, vai trazer dificuldade. Vai trazer dificuldade. Repito, não estou se referindo ao cuidado dos pais. Não estou se referindo ao amor dispensado aos pais. Não estou se referindo à proteção, em certo sentido, que tem que ter com os pais. Eu estou se referindo, muitas vezes, um zelo exagerado pelos pais a ponto de não demonstrar esse mesmo zelo para com a esposa ou para com o esposo. Isso é terrível. Então, agora, infelizmente, nós seres humanos, sempre nós vamos para os extremos. Ou estamos ligados demais,
Ou então, não estou dizendo aqui, ou você vai ser desligado demais. É outro erro quando alguém se casa também e alguém proíbe o outro ir na casa dos pais. Não, se você tem seus pais, vá lá. É importante que a família vá lá. É importante que esteja lá. Tá bom? Ligar para os pais, para a mãe, saber como é que está, o que está precisando. Isso é importante. O que nós estamos falando aqui é algo que exagera. Algo que muitas vezes alguém passa mais tempo com os pais do que com aquele que casou. Alguém muitas vezes está tão preocupado com os pais e muitas vezes não se preocupa com a esposa que está ou com o esposo lá do seu lado. Então, tem que ter cuidado nisso aí, tá bom? Agora, isso aqui que eu estou dizendo, cuidado para que você não possa sair daí dizendo que o pastor disse que não é para a gente ir na casa dos pais nem amar os pais. Não estou dizendo isso. Amor dos pais é um, cuidado, esposa, marido é outro. Os pais têm suas prioridades, mas o cônjuge realmente ocupa um lugar de prioridade aí, mais do que os pais na vida, tá bom? Quarta orientação aí, tá bom? Quarta orientação: não esqueça dos aniversários dos pais e dos sogros. Não esqueça, tá bom? Ah, não coloquei não? Na outra. Sim, eu não disse na outra, não foi? Não, tá aí, eu já falei isso daí. Agora isso aqui, tá bom? Não use, desculpa, porque eu tinha pulado aqui. Não usar os pais e sogros constantemente como babás. Aqui outra orientação. Nós vamos casar, vamos ter filhos e vamos colocar nossos filhos para os nossos pais cuidar. Não vai dar certo, não. Não dá certo. A responsabilidade de cuidar dos filhos é do casal. Os pais já tiveram a responsabilidade de cuidar dos filhos. Não é responsabilidade. Eu vejo muitas vezes realmente pessoas aborrecidas com os filhos justamente por causa disso. Eu não estou dizendo que você passar um momento que você precisa sair, você está doente, sua mãe chega lá para você cuidar, ou então você mandar um neto para sua mãe cuidar, mas muitas vezes usar os pais como babá dos filhos, está errado. Não é bíblico e vai trazer dificuldade. Vai trazer dificuldade cedo ou mais tarde. Tá bom? Aqui, olha, a quinta orientação aqui, tá bom? Quinta orientação. Não esqueça dos aniversários dos pais e dos sogros. Não esqueça. Vá lá pelo menos, se você não pode dar um presente, pelo menos dê uma mensagem de carinho para eles. Pelo menos manda uma mensagem do WhatsApp, liga para ele, parabenizando, agradecendo a Deus pela vida deles. Isso é de fundamental importância neste relacionamento, tá bom? Sexto aí, tá bom? Verbalizar de vez em quando seus sentimentos positivos em relação a eles. Você já chegou para sua sogra e você já disse assim: olha, eu amo a senhora para mim é como uma segunda mãe. Você já disse isso? Ou quando você pensa em sogra, você só pensa de forma negativa? Sogras são bênçãos de Deus para a nossa vida. É para ser. Quando nós casamos não somente com aquela pessoa, casamos com os pais, com a família dela. Então, devemos realmente pensar nisso. Então, olha, externa isso daí para a vida da sua sogra, do seu sogro, que você a ama. Seja um momento como no dia da sogra, né? Até nesse dia ninguém lembrou. Realmente eu vou confessar que nem eu me lembrei desse dia. Hoje que eu fui estudar, eu fui pesquisar e vi que o dia da sogra é no dia 28 de maio. Dia 28 de abril. Tá bom? 28 de abril. Sétima orientação aí, ó. Descobrir o tipo de relacionamento que eles esperam de você e de sua esposa e marido. Pense nisso. Talvez um diálogo, né? Olha, quando
um casal de namorado noivam aqui na igreja, nós iniciamos um estudo para noivos. E num desses estudos para noivos, é aconselhado que antes do casamento o pastor possa reunir os pais daquele casal e o pastor vai orientar quais são os papéis dos pais naquele relacionamento. O que se deve esperar dos pais e o que os pais devem se esperar dos filhos. Então nós vamos mostrar quais são os papéis dos pais na vida desse nova família que está surgindo. E tem sido uma bênção, sabe? Tem sido uma bênção mesmo a gente poder explicar direitinho quais são os papéis, porque muitas vezes, quando esses papéis não são realmente ensinados, realmente eles não sabem qual é o papel dele naquele relacionamento, o que ele espera também dos filhos naquele relacionamento, tá bom? Então, continuando aí, estamos dando orientações para o casal com respeito como ele deve proceder com respeito aos pais, tá bom? Aos pais. E a última aí, orientação é essa daí, ó. Demonstrar amor para com os pais e sogros. Faça isso. Demonstre amor. Não espere somente que eles demonstrem amor. Porque muitas vezes fica nessa briga, né? Mas é porque ele não demonstra isso para mim. Toma a iniciativa. Principalmente se você é um crente, você tem que tomar a iniciativa de se aproximar. Deixa eu só contar aqui uma ilustração. Não foi verdade, é só uma ilustração. Certa vez um rapaz foi até um lugar que vendia ervas e ele procurou saber daquele comerciante se tinha alguma erva venenosa. E o comerciante, assustado, perguntou: por que você desejava comprar uma erva venenosa? E ele disse: olha, é porque eu quero me livrar da minha sogra. Ela veio morar lá dentro de casa e realmente começou tudo bem, havia realmente uma harmonia. Ela fez isso porque houve uma necessidade, ela já de idade, o sogro tinha morrido. Mas eu não aguento mais ela, eu não suporto mais. Eu gostaria de ver livre dela. E eu queria comprar uma semente venenosa. E ele disse: eu tenho uma aqui. Só que a que eu tenho aqui, a duração realmente é de uma semana. Depois de uma semana é que a sogra morre. Ele disse: pois não, prefiro aguentar uma semana do que mais tempo. Agora o homem disse: olha, agora o que você vai fazer? Todo dia você vai botar no feijão dela um pouco dessa semente. Tá bom? Todo dia. Depois de uma semana ela vai morrer. Agora, outra orientação para mim e para você. Se a sua sogra morrer e se fizer o exame e constatar que ela foi envenenada, a situação vai ficar difícil para você, porque você que mora em casa, sua esposa sabe que você não se dá bem dela e você já externou isso para ela. Então o que você precisa fazer é o seguinte, para ninguém desconfiar que foi você, durante essa semana você começa a tratar a sua sogra bem. Não, mas eu não consigo, não. Você não quer se livrar dela? Então você esteja disposto a fazer isso. Comece a tratar ela bem. Comece a demonstrar carinho, amor para ela, realmente. E aí, quando ela morrer, ninguém vai desconfiar que foi você. Ele topou. E aí, naquele primeiro dia, ele botou o veneninho lá e começou a tratar ela bem. Começou a perguntar realmente o que ela queria. Começou a ajudar ela em algumas coisas, começou realmente a demonstrar carinho e amor. No segundo dia ele fez a mesma coisa, no terceiro dia, quando foi no quinto dia, ele corre para o comerciante que havia vendido o veneno a ele. E ele diz para o comerciante: o que é que eu posso fazer para cortar o efeito do veneno? E o comerciante disse: mas você não quer livrar da sua sogra? Você não quer simplesmente que ela morra? Porque você quer cortar o efeito do veneno? Ele diz: porque
eu estou amando tanto a minha sogra que eu não consigo mais viver sem ela. E aquele comerciante disse: não se preocupe, aquilo que eu vendi a você não era o veneno. Eu queria que você entendesse que o remédio para viver bem com a sogra é cuidar e amar. Pois quando alguém faz isso, é impossível que o outro não realmente devolva com a mesma moeda. Acontece uma reciprocidade. Então, o moral da história é isso. Comece demonstrando amor pela sua sogra, carinho. Não é ser hipócrita, não. Mas é pedir força a Deus para isso. E se está bem o relacionamento, continue fazendo isso. Continue fazendo isso. Eu creio, com certeza, a situação vai mudar. A situação vai mudar. Tá bom? Então, nós vamos dar continuidade agora. Essas foram as orientações. Tem algumas perguntas aí, tá bom? Estaremos respondendo logo depois do término do estudo. Agora eu gostaria de dar algumas orientações para as sogras. Como ser uma boa sogra, que serve também para o sogro, né? Então, eu gostaria que aquelas irmãs que são sogras, que estão me ouvindo, aquelas que vão ser sogras no futuro, realmente pense nessas orientações, nesses conselhos, que muito vão lhe ajudar a entender o seu papel, tá bom? Então, quero dizer que a história se repete. Lembre-se, para as amadas, a história se repete. Lembre-se que, assim como você se casou com o filho de alguém um dia vai casar com o seu filho. A história vai se repetir. Nunca se esqueça que um dia você foi uma nora. Um dia você foi uma nora. E esse é o momento de você fazer diferença agora como sogra. Sogra, tá bom? Então, primeiro conselho que eu te dou aí para que você seja uma boa sogra: vença o ciúme. Vença o ciúme. Esse sentimento ressalta a rivalidade entre nora e sogra, já que ela não disputa o amor do filho, mas tem de forma diferente. Muitas vezes o rapaz até escolhe uma mulher parecida com a mãe. Entretanto, a mãe, não conseguindo ver essa semelhança, olha para a nora com raiva e medo de perder o filho, tá bom? Ou o sentimento dos filhos. Então, cuidado, olha, tenha cuidado com o ciúme. Você criou seu filho, demonstrou amor para com seus filhos, protegeu seus filhos, mas quando seu filho casar, realmente vai estar sob o cuidado agora da esposa dele, da mulher que ele escolheu. E aí não é uma competição, mas o amor de esposa é diferente do amor de mãe. Ele não vai deixar de lhe amar, mas você tem que entender que agora o coração dele tem um amor, e esse amor é a esposa dele. Então, muitas vezes, o que acontece nessa dificuldade é isso: algumas sogras começam a ter ciúme dos seus filhos, ou da sua nora, e ela começa a querer colocar para os filhos dificuldade na vida da nora, porque ela não é como eu, porque ela não faz isso, é porque eu sou assim, é porque eu cuido de você assim e tudo. Agora, repito novamente, a maioria dos relacionamentos de sogra com nora vem de filhos. Muitas vezes, se tem um problema lá, pense comigo. Você e seu filho casou. Aí você amava, cuidava, zelava por ele. Daí ele casou. Com uma semana ele chega em casa e diz: mãe, a minha esposa me trata muito mal. Hoje mesmo ela disse isso comigo. Hoje mesmo ela disse aquilo. Me diga qual é a sogra ou a mãe que não vai realmente se ficar sentida e querer tomar as dores. O filho volta para casa, faz as pazes lá com a esposa, fica tudo bem, e agora com a mãe? E por isso que eu digo, muitos filhos são responsáveis
por essa dificuldade entre sogra e nora. Cuidado com isso, tá bom? Então resolva os problemas em casa. Se precisar de conselho é uma coisa, mas resolva os seus problemas em casa. Não leve para a casa dos seus pais. Não leve para a casa dos seus pais. Então vença o ciúme. A nora não vai competir com o seu filho, ou no sentido de amar mais seu filho, ou seu filho amar mais ela do que você. Não. Então vence o ciúme. Cada um tem a sua parte aí, o seu papel, como nós falamos. Segundo conselho aí, olha. Segundo conselho, não interfira no relacionamento deles. Não interfira no relacionamento dele. Procurar ouvir e respeitar seu filho em relação aos limites que ele assim dá. É preciso saber disso. É preciso entender que há limites agora. No momento que ele casou, ele construiu uma nova família. Você não pode interferir nas decisões deles. Você pode, como pai, aconselhar em algumas coisas, mas se eles quiserem fazer essa decisão, é deles. A escolha é deles. Eles agora são uma família. Mas muitas vezes os filhos se casam e os pais querem se intrometer na vida dos filhos. Não pode. Isso vai gerar dificuldade e confusão. Alguém certa vez disse o seguinte, olha, não perguntaram, não responda. Não pediram ajuda, não ofereça. Não convidaram, não apareça. É simples assim. É simples assim. Se eles não perguntaram nada, não responda. Se eles não pediram ajuda, não ofereça ajuda a eles. Se eles não convidaram, não apareça. É assim. O papel do filho é fundamental na relação da sogra com a nora. É ele que deve dar limites para a mãe. Infelizmente, isso era para ter colocado lá no último, mas é isso. Agora, entenda bem o que eu estou dizendo aqui. Estou dizendo na questão de tratar a dificuldade. Estou dizendo que os pais não podem ir na casa dos filhos. Não é essa questão aqui não. É não tratar a dificuldade. Se os filhos estão passando dificuldade, se eles não perguntaram, você não se intrometa para ir lá. Eles têm suas razões de não perguntar. Agora, eu sei que quando os filhos estão passando dificuldade, se precisa da ajuda dos pais, seja humilde para pedir aconselhar eles. Mas aconselhar não é interferir da vida dele. E dizer, eu fiz assim, vocês têm que fazer assim. Não, são um lar diferente, tá bom? Então, veja aí, como ser uma boa sogra, vence o ciúme, não realmente interfira no relacionamento do casal. Terceiro aí, olha. Terceiro, não provoque. Não sinta no direito de participar de tudo. Pois vocês não estão mais na casa do filho, está na casa da nora também. É terminadamente proibido criticar a nora na frente do filho. Não faça isso. Não faça isso. Há muitos pais que querem fazer isso. Fica provocando. É porque tua mulher é assim, é porque ela age assim, é porque não sei lá, eu não fazia isso com teu pai, eu não fazia isso. Não provoque. E lembra, se você vai na casa dele, você tem que lembrar que você está na casa do seu filho e da sua nora. Você não tem o direito de fazer isso. Talvez você, pastor, mas eu não concordo. Mas esses são princípios importantes para esse bom relacionamento. E como cristão nós devemos seguir. Tá bom? Outra coisa aqui que eu gostaria de falar um pouco, olha. Netos não são filhos. Netos não são filhos. Cuidado. Muitos avós acham que os netos são seus filhos, querem mandar nos netos, querem agir com os netos diferente dos pais. Neto é neto. Eu dei um estudo, eu acho que até utilizei daquele material lá cristão.
falando sobre o papel dos avós. E eu peguei um pouco daquilo que a gente comentou e eu gostaria de enfatizar um pouco aqui, tá bom? Eu vou só ler aqui uma parte aqui que eu pude tirar daquele artigo. Avós pode ajudar a cuidar, mas educar não é tarefa dele, muito menos deseducá-los. A avó pode ajudar, mas educar é tarefa do pai. E nem muito menos deseducá-los. Muitas vezes o pai ensina uma coisa, os filhos ensinam, os avós ensinam outra. Muitas vezes tem gente que diz, os netos quando chegam na casa dos avós têm toda a liberdade porque eles dão. Está errado. Você está estragando a vida dos seus netinhos. Lembra que não são seus filhos. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, meu pai me criou com tanta rigidez, agora meu avô é mole, me deixa fazer, deixa o meu filho fazer tudo. E aí acaba estragando. Cuidado com isso, tá bom? Cuidado. A sogra que ele souber ajudar sem desrespeitar a autoridade da mãe é uma sogra bíblica. A avó deve ser um exemplo de vida para os netos imitarem, um exemplo de vida piedosa, tá bom? A sogra, ou avó, deve ensinar os netos os princípios de Deus para as suas vidas, praticando em todo o tempo, tá bom? Deve ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, tem que orar com eles, se puder, conta historinha bíblica para eles, tá certo? Deve reforçar a disciplina dos pais, reforçar. Seus pais dizem aos filhos, você não pode assistir esse desenho. Quando chega na casa do avô, da avó, e os filhos querem desobedecer os pais porque está na casa da avó, os pais têm que corrigir os filhos. Não podem prejudicar a disciplina. Simplesmente porque eu não amo. Porque o que eu digo aqui, meus pais tentam desmanchar. Então vocês não estão ajudando. E aí vai ter dificuldade. Então você pode ajudar realmente na criação dos seus netos, tá bom? Deve reforçar sim essa disciplina. Deve mostrar interesse nas atividades dos netos, seja escola, seja também da igreja e etc. Pergunta aos netos como eles estão. Ser avó é privilégio, mas traz consigo bastante responsabilidade. Uma é ajudar os filhos na criação dos seus. São raras as mulheres que hoje em dia não trabalham fora de casa. Felizes são aquelas que podem contar com a vovó para ajudá-los. Deve passar tempo com os netos brincando, lendo, passeando e outras atividades. Repito, ser avó é ter o privilégio de curtir os netos. Enquanto criei, aí aqui foi uma pessoa dizendo, enquanto criei meus 3 filhos, eu trabalhava em tempo integral como professor e por mais que procurasse dar tempo e atenção, perdi muita coisa interessante de sua infância, da minha infância, ou da infância dos filhos. Hoje, aposentada, posso curtir os meus netos em tempo quase integral, sobretudo as que estão perto de mim. Os que moram distante posso visitar sempre, e então a dedicação é exclusiva. Tenho realmente podido acompanhar realmente o desenvolvimento dos meus netos e ajudá-los, aos meus filhos, na criação deles. Ajudar. Dizem por aí que os netos dão 2 alegrias, né? Alguém disse, quando chega e quando vão embora. Eu não concordo com isso, tá bom? Eu não concordo. Não devemos contradizer os pais, nem se intrometer na disciplina feita pelos pais, como eu falei. Deve evitar a atitude que leva os netos a serem dengosos ou desobedientes aos pais. Deve evitar uma atitude de favoritismo, entre os netos. Deve aconselhar os filhos pela idade e pela experiência de vida. E deve realmente ser uma bênção na vida dos netos e na vida dos filhos também. Se tudo acontecer como Deus assim planeja, meus amados,
e planejou, a família é uma bênção. A dificuldade na família provém de nós, da rebeldia, de não ceder, de não querer cumprir o papel. Ou muitas vezes a gente diz, meus pais foram assim, eu quero ser assim também. Não, nós temos, olha, um manual que nos ensina o que nós devemos fazer, para que sejamos bem-sucedidos aonde? Realmente, naquilo que a gente for fazer. Por último aí, olha, na verdade era o 6 aí, ficou certo. Mantenha a cerimônia. Passar um final de semana com a sogra pode ser saudável, principalmente para as crianças. Mas fazer disso um hábito pode causar uma crise conjugal. Mantenha a cerimônia. Alguém certa vez disse desse jeito: não é bom quando a sogra vem me visitar de sandália havaiana, nem muito menos de mala. E alguém perguntou, mas por quê? Porque se ela me visitar de sandália havaiana, é porque ela mora vizinha a mim, quer estar todo dia aqui. E se ela vem de mala, é porque ela mora longe, mas quando vem quer passar muito tempo. Então, olha, mantenha a cerimônia, tá bom? Visitar é bom, mas não seja frequente. Não seja frequente. Não tenho que estar todo dia lá. Eu tenho que estar todo dia. Muitas vezes tem até responsabilidade em casa, mas eu tenho que estar lá. Não, uma coisa. Agora, há alguns momentos que os pais já são idosos que necessitam e precisam da nossa ajuda. Aí é outra coisa a ser feita, tá bom? Mas focaliza na nova família, que Deus assim instruiu, tá bom? Há um exemplo na Bíblia de Nora, né? E sogra, que se deram muito bem, que é um modelo para a vida de todas. Esse exemplo é de Noemi e Ruth. Que bela comunhão aquelas duas mulheres tinham. Que exemplos de amor, de intimidade. Tem alguns irmãos aqui na igreja também, algumas irmãs, que eu me alegro com a vida delas, no relacionamento que elas têm com as noras e com a sogra. Tem uma que diz direto: olha, a minha nora é minha filha. A minha nora é a filha que eu nunca tive. E isso deve realmente ser exemplo da vida de muitos. Quando o filho casa, você não pede um filho, você ganha uma filha. Quando a filha casa, você não pede uma filha, você ganha um filho. Isso é para ser assim. Mas muitas vezes não são assim, porque esses conselhos que nós podemos dar aos amados são negligenciados e acabam os conflitos surgindo no seio da família. E isso é terrível. Como é terrível alguém dizer: eu nunca fui na casa da minha nora, nem desejo estar lá. Como é terrível alguém dizer: eu nunca fui na casa da minha sogra, nem desejo estar lá. É terrível isso. Mas lembra, se você é crente, se você é um cristão verdadeiro, você tem que se esforçar em agir como a Bíblia diz. Comece a fazer a diferença. Comece demonstrando amor. Comece primeiramente orando, seja pela sua sogra, sua nora ou seu genro. Comece primeiramente orando. Depois comece a se aproximar, para que esse amor venha realmente desenvolver. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tem aqui, que eu peguei aqui, olha, você pode usar isso daqui para a sogra. Não sei se vocês dão para ver aí, mas diz o seguinte, dá para ver aí, né? Parabéns, sogra. Você é a melhor sogra do mundo, pois me deu o melhor presente de todos, seu filho. 28 de abril é comemorado no Brasil o Dia da Sogra. Que esse dia possa chegar, não espere que vai chegar esse dia, mas expresse isso. Mas que quando chegar nesse dia aqui, vamos tentar nos esforçar em poder mandar um cartãozinho desse, né? Agradecendo a Deus pela vida da sua sogra, pela vida do seu filho também. Tá bom? Então, os comentários vão ser